Hoje votaremos os vetos e os PLNs que já foram apontados e, felizmente, a pauta de hoje é conhecida, né? Felizmente, nós sabemos exatamente o que será votado, a ordem que será votada, o que será votado. Temos texto de tudo que será votado, pelo menos sabemos quais são os textos, e isso realmente é, para mim, um motivo de muita satisfação. Principalmente porque a regra mais importante do jogo democrático não tem sido cumprida nessa casa. O poder legislativo está sangrando, e sangrando de uma maneira vergonhosa, porque ele é afrontado pelo próprio poder legislativo. Hoje nós sabemos que o poder mais importante da República, ele é, em ordem de prioridade, sim, o mais importante, porque ele representa a população, ele representa o povo, e é dominado por um poder invisível, né? Nós estamos, assim, sob ataque, a democracia está sob ataque. A gente, muitas vezes, se fragiliza, e não estou falando aqui de fulanos A, B ou C. Eu estou falando do modus operandi, estou falando das conversas em portas fechadas, aquelas conversas da calada da noite, as trocas de texto sem aviso, colocar em votação sem o texto correto propositalmente. Estou falando de jeitinho, estou falando de minorias que são caladas, eu estou falando de muita coisa aqui. E realmente, eu venho aqui pedir ajuda para os parlamentares que também se ressentem com isso. Porque não é admissível nesta casa, para representantes do povo, que somos nós, e nós só temos obrigação aqui de representar povo, a gente não tem obrigação aqui de dever favor, nem para líder partidário, nem para cacique de partido, nem para presidente de casa, nem para presidente de Senado, nem para presidente da Câmara dos Deputados. Eu estou falando aqui que, no mínimo, tem que ter regra do jogo. E a regra do jogo não pode ser burlada, não pode ser trapaceada. Aqui estão rasgando o regimento, todos os tipos de regimento possíveis, de uma maneira assustadora, mentiras deslavadas. E basta ver o que aconteceu na votação da reforma tributária. Votamos a reforma tributária e, ao contrário do que falaram de dezenas de versões que circularam, que represento o Partido Novo, não recebi nenhuma cópia ao longo do dia. Ela foi protocolada, eu estou com o cronograma aqui, foi protocolada às 18h55 o parecer. O parecer foi votado, a votação deste parecer protocolado às 19 foi votado às 21h40. 2 minutos depois de encerrada a votação, protocolaram uma emenda aglutinativa que não aglutinou nada. Emenda aglutinativa precisa ser usada para aglutinar emendas e textos que já existam. Inventaram um artifício, um subterfúgio, e protocolaram 2 minutos depois que acabou a votação, e votaram em seguida, de uma maneira vergonhosa, de uma maneira que ultrapassa do processo legislativo. Eu me sinto indignada até hoje, eu imagino que muitos parlamentares aqui também, mas talvez eles tenham medo de subir aqui e falar. Talvez eles devam favores, talvez eles tenham medo de não ganhar fundo eleitoral, talvez eles tenham medo de não ter legenda, mas eu subo aqui para, sim, falar dessa ditadura do legislativo que a gente vive, para falar dessa mordaça, para falar desse cabresto, para falar dessa coleira. E é uma vergonha essa casa se sujeitar a isso. Não tem preço que pague liberdade, não tem preço que pague independência, não tem preço que pague autonomia. E aqui os parlamentares não são livres. E isso se provou na votação da reforma.